Feche os seus olhos, se você quiser. Vamos ter só um tempinho de oração. Ao Senhor eu dou graças, Pai, por esta noite. Eu reafirmo que toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelos teus feitos, obrigado por teus propósitos para cada vida aqui presente. Obrigado por manter em nós o espírito e o fôlego de vida, pelas forças conjunturas, pelo equilíbrio aos pés. Obrigado por tua paz, obrigado por tudo hoje nos irá e nos foi bem. Obrigado por teus livramentos contra os males visíveis e invisíveis, diurnos e noturnos, Pai. Obrigado por tua graça, obrigado pela salvação de Jesus, ao qual nós estamos impactados até hoje por tamanha expressão de amor do Senhor. Muito obrigado por tudo que farás. Pedimos a tua paz, que abra-se os céus, que venha o teu reino e a tua justiça. Pai, nós reconhecemos que a palavra do conhecimento, da sabedoria profética vem do Senhor. Por isso, capacita-nos a te responder nesta noite, capacita-nos a receber, a compreender, a discernir, a entender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua palavra encontre terra fértil em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor segue todo este ambiente nesta noite, que o Senhor perdoe os pecados cometidos, Senhor, desde o último momento em que te confessamos, e declaramos este ambiente um lugar de paz e santo e propício a ti. Em nome de Jesus, proibimos também toda e qualquer manifestação demoníaca, a não ser que seja a tua vontade, para o nosso ensino e aprendizado. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a tua bênção para que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza aos lugares certos, em momentos certos, para que possamos ver a expressão da tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Do versículo 1 em diante, diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Amém. Louvado seja Deus. Então nesta noite eu quero falar sobre 3 lugares difíceis de estar, de permanecer. 3 lugares. Então o primeiro lugar difícil de estar é estar em um lugar onde não tem ninguém. É interessante que Jesus, ele foi ao encontro de João Batista, e João Batista ele começa o Evangelho declarando que viria aquele do qual ele não é digno de desatar as alparcas, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que, é interessante que o último livro e o último versículo de Malaquias diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último versículo do último livro fala isso. E eis que converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não é que ele vai mandar alguém, que ele mesmo virá, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
E é interessante que o Novo Testamento começa também com João Batista declarando esta mesma palavra após o período interbíblico, 400 anos, Deus em silêncio. E Jesus vai ao encontro então de João Batista. E João Batista então diz: mas sou eu que devo, serei batizado por ti, não o contrário. E Jesus fala: mas deve ser assim, batiza-me. E naquele momento então, Jesus foi batizado por João Batista. E segundo as Escrituras, o povo era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E alguns teólogos afirmam que naquele momento em que o povo era batizado em nome da Trindade, os pais confessavam os pecados e convertiam o coração aos filhos e os filhos aos pais. E é interessante que justamente nesse momento de confissão de pecado, de conversão de coração, de quebrantamento, de reconciliação e batismo, os céus se abrem e o Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. Nós vemos o Pai afirmando o Filho. É interessante que o Filho se manifesta e chega bem justamente nesse momento, e o Espírito Santo de Deus repousa sobre os ombros de Jesus em forma corpórea de pomba. Vem sobre Jesus. Nós vemos a manifestação da Trindade, e o povo estava sendo batizado em nome da Trindade. E ali é afirmada a identidade de Jesus: este é o meu Filho amado. Diga para o seu irmão: você é filho amado do Pai. Uma autoridade, ela só é afirmada e reconhecida em público e nunca as ocultas. E as Escrituras afirmam que após esse batismo, o Espírito de Deus levou Jesus de imediato ao deserto. Quando nós estudamos sobre o deserto, sabemos que o deserto não é um lugar fácil de se viver e nem um lugar fácil de permanecer, de estar. É um lugar difícil, é um lugar crítico, é um lugar agonizante, é um lugar onde não há vida, é um lugar de extremos, calor e frio à noite. É um lugar onde você é provado. E se você for reprovado, há uma grande probabilidade de você até mesmo morrer no deserto. Ou você sai aprovado, ou você não sai e morre ali mesmo reprovado. O exemplo disso é o povo do deserto. Quem entrou foram os seus descendentes. Então é interessante que no deserto existe um encontro dos grandes homens. Nós percebemos Moisés encontrando com Deus justamente no deserto. E é justamente no deserto que Jesus estava, pois ele foi levado pelo Espírito Santo para ser provado, para ser testado, para um tempo de consagração. E nos últimos dias, findando já os 40 dias em que Jesus tirara para consagrar-se ao Pai, para o seu ministério que duraria 3 anos, nos últimos dias, Jesus então sente fome. E em meio a essa carência, em meio a essa fome, então quem se manifesta para Jesus? Satanás. E o primeiro ataque de Satanás em Jesus foi aonde mesmo, gente? Alguém ousa responder? Qual foi o primeiro ataque de Satanás em Jesus? Aonde? Na carne. Na identidade. O primeiro ataque de Satanás na humanidade, nas famílias, nos filhos, nos pais, nos cristãos, no ser humano em si, é na identidade. Porque se você não souber quem você é em Deus, você não representa ameaça nenhuma, você vai viver uma vida sem propósito. E isso é pior do que morrer. É viver uma vida sem propósito. Então, quando você não sabe quem você é em Deus, você não sabe para que você nasceu, você não sabe qual é a sua missão, qual é a unção, qual é a visão, qual é a disposição para a qual você nasceu. Você fica rodando em círculos. Então, esse é o nosso segredo, é roubar a identidade. E justamente naquele momento crítico, ele aproveita de uma situação crítica, de uma carência de Jesus, de uma necessidade, e ele ataca a identidade de Cristo. E ele diz: se tu és filho de Deus, transforma então essas pedras em pães. Ele ataca a identidade, e a estratégia dele foi usar a carência de Jesus, ou seja, a fome que Jesus sentiu.
Não tinha muito tempo que o Pai havia afirmado publicamente que Jesus era o seu filho. Este é o meu filho. O Pai afirmou. E Satanás então veio provar Jesus e o testa e o ataca primeiramente na sua identidade, usando a estratégia da sua carência, a fome. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então, o primeiro lugar difícil de estar, gente, é você estar em um lugar onde não tem ninguém com você. Já parou para observar quando você está sozinho? Um turbilhão de coisas passa pela sua cabeça quando você está só. E afinal de contas, quem é você quando você está só? Será que você é a mesma pessoa quando está na frente de outras? Já parou para pensar e meditar nas vezes em que você esteve só? Quantas vozes você não ouviu? Ou quem você não viu? Ou o que não se manifestou, seja na sua presença ou no seu interior? Já parou para observar que momentos críticos de carência, quantas coisas não vieram à sua cabeça? Então, um lugar muito difícil de estar em um lugar onde não tem ninguém. É interessante que o Senhor olhou para Adão e disse: não é bom que o homem fique só. Entende? Até pessoas que nunca casaram, elas sentem a necessidade de estar com pessoas. Na base de Ogum, por exemplo, existem aqueles que ainda não se casaram, moram sozinhas ou sozinhos. Eles moram com mais 2 ou 3 para fazer companhia. Porque você ficar em um lugar onde não tem ninguém, passar dias, é um lugar muito difícil de se estar. Então, em cima disso, tem alguns pontos de vista. Então, do ponto de vista divino, você está em um lugar onde não tem ninguém, do ponto de vista divino, significa uma prova positiva. Do ponto de vista maligno, implica sedução ao pecado. E do ponto de vista de Jesus, é o desafio de Satanás para pôr à prova a soberania e o plano de Deus. Então é interessante, vamos ao versículo 6 de Mateus 4. E diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E mais uma vez nós vemos Satanás de novo atacando a identidade de Jesus. É interessante que Satanás usou a palavra para a palavra, porque Jesus era a palavra encarnada. Jesus é a palavra. Ele é o Logos. Ele é a palavra revelada. Ele é a palavra em si. E ele usou a palavra contra a palavra para chegar no objetivo de levar a própria palavra a cair e se contradizer nela mesma. Olha só que loucura. E ele ousadamente diz: mas está escrito, Jesus diz, mas está escrito que nem só de pão viverá. Então nós temos ali uma guerra, uma batalha espiritual, um exemplo de batalha espiritual clássica, uma guerra clássica de dois grandes seres, Jesus e Satanás. Eles estavam lutando com espadas. A palavra não é a espada do Espírito. E ali nós vemos uma guerra, uma luta de espadas. Satanás dizendo: mas está escrito, e Jesus também dizendo: mas também está escrito. O único meio de você poder derrotar a Satanás, quando ele vier te tentar em momentos de carência, é você usar o está escrito. Como podemos então vencer ao tentador, se não conhecemos o está escrito? Transforme essas pedras em pães, mas está escrito também que nem só de pão viverá o homem.